Vamos dar início às atividades oficiais públicas do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, a Casa de Deolindo Amorim, Jorge Andréia, presidente de honra, e todos os demais bons espíritos que não só fundaram, mas que continuaram ao longo de mais de meio século orientando, sustentando o ICEB. E agora eles estão retomando também esses cuidados em tempos pandêmicos, e eles estão recuperando também esse ritmo. Na verdade, eles é que estão recuperando e estão nos ajudando a recuperar, nós como instrumentos deles todos. A nossa proposta de trabalho é uma proposta de colegialidade, portanto, eu sempre busco trabalhar com a equipe, com o grupo, e ouvir o grupo, com reuniões de diretoria. O Fiuza está aqui, ele sabe disso, ele participa sempre, e agora nós estendemos isso para o trabalho, a elaboração da programação. Nós não estamos habituados a fazer isso, o brasileiro não está habituado a isso, o brasileiro é muito individualista e é muito distraído também, e fica muito condicionado ao longo de todos os tempos do ICEB, pelo menos há uns 30 anos, todo mundo recebe a programação pronta. Então, como nós também mudamos o critério, porque em tempos de pandemia nós temos os grandes desafios de adaptação, e, portanto, de mudança. E a mudança, todos sabemos, é uma ótima coisa, bonita, corretamente, politicamente correta de nós dizermos, mas nós temos imensa dificuldade em viver isso. Então, nós estamos ainda tentando, e vamos continuar. Olha a Paula chegando. Oi, Paula. Então, nós estamos aqui buscando esse melhor caminho, e nós vamos ficar tentando resilientemente até nós atingirmos os objetivos. Então, temos que ir nos adaptando. Nessa questão da adaptação, nós já, desde o ano passado, nós instituímos um estudo nos sábados que eram feriados, e tudo foi muito bem recebido. Depois nós constituímos também, no último dia, na quinta semana de algum dia da semana, nós também instituímos estudos. Depois nós tentamos uma alternativa metodológica, que era de colocar 2 expositores simultaneamente para dar mais dinâmica, porque estava ficando, e essa foi uma reivindicação das pessoas na avaliação que fizemos, as pessoas estavam considerando, eu também, porque sou humana, também me canso de nós ficarmos mais de 4, às vezes 5 horas seguidas em live. Então, considerando-se isso, nós fizemos essas reuniões, que já relatei aqui, para, em conjunto, nós definirmos os novos horários, isso foi tudo avisado, detalhado, os novos horários e os conteúdos novos também. Altamiro sabe disso, porque sempre esteve presente a isso tudo, sempre respondeu. Então, é isso que nós temos feito. O motivo de nós estarmos assim atrasados é que nós tivemos, assim, algumas pessoas podiam estar de férias, assim, então isso nos demandou. Primeiro que eu tinha que dar um tempo para as pessoas se manifestarem. E, além disso, depois, para eu solidificar, encaixar a questão de que não haveria mais nenhuma manifestação, e aí eu fui buscar as outras opções, que são muito boas opções, que estão aqui na programação, e eu tenho certeza que as pessoas vão apreciar muito, como têm apreciado também os outros convidados que nós temos trazido. São companheiros que têm uma contribuição especial
para a divulgação da doutrina espírita e que vieram de muito bom grado, com muito carinho, aceitaram o nosso convite. Então, essa é a questão. Nós divulgamos agora dois quadros ou duas artes. Bom, a primeira vez foi uma manifestação minha explicando essa processualística que nós indicamos agora, inauguramos agora. Depois existe um quadro com o critério. A primeira referência é o tempo. Então, nós temos pelas datas os respectivos temas e expositores. Mas, pelo critério do tempo, da data, nós não podíamos ver a proposta conteudística, a proposta de conteúdo de cada expositor. Então, nós fizemos uma outra arte, que é aquela que está em verdinho aí. Fátima também está na loucura pelo verde. Então, ela colocou aí pelos temas, quer dizer, na verdade, nós pegamos a referência dos autores, dos expositores e as datas ou a sequência das palavras das palestras deles, porque essa sequência não é assim aleatória. Isso aí tem uma proposta de sequência lógico-objetiva e tudo mais. Então, esse quadrinho verde se serve ou se presta a uma melhor contribuição para o entendimento da filosofia de trabalho que fez aqui, que deu origem à constituição desse quadro dos horários. Há uma outra questão. A quinta, todos os dias, segundas ou sextas, os dias em que que eles caem em uma quinta semana no mês, nós instituímos um projeto, que é um projeto que nós chamamos de Figuras de Amor a Jesus e a Kardec. Nós temos verificado, o objetivo, nós temos verificado que muitas pessoas deixaram de estudar, ou de aprofundar, ou de mencionar esses luminares que deram sequência, que aprofundaram e que deram substância aos movimentos de progressão no processo de divulgação da doutrina. Então, nós estamos, esse mês, ou esse semestre, nós estamos fazendo 2 reuniões no dia 29 de abril e no dia 30 de maio, falando sobre Joana de Ângeles, que é uma mentora que está muito presente sempre junto a todos nós, e ao ICEB, e nós estamos começando hoje, porque vocês já viram que nós vamos falar um pouquinho sobre Chico Xavier, buscando um outro viés, porque, na verdade, o Chico é uma figura tão grande, tão manifesta, tão profunda e tão conhecida, que às vezes pode ser muito fácil de falar sobre ele, mas às vezes também um pouco difícil falar sobre ele, porque tudo já foi dito, mas nós estamos aqui inaugurando essas figuras de amor a Jesus e a Kardec, com o Chico na abertura desses nossos trabalhos no ICEB, e depois nós temos, em abril e maio, essas palestras, esses companheiros. No sábado, para não dizer que não falamos de flores, para ninguém ficar chorando porque não temos nada no sábado, em primeiro lugar, nós temos as aulas regulares de Esperanto com o Altamiro, que está aqui, de 10 às 11. E depois nós temos 2 mini-seminários no dia 2 de julho, com o Paulo Henrique de Figueiredo, que vai trazer para nós o trabalho dele de fôlego, chamado Autonomia, e depois, no dia 9 de julho,
vem o Jorge Pio falar sobre saúde integral, uma visão espírita. O Altamiro pode falar mais sobre essa questão do Esperanto agora, nesse novo tempo. É um tempo de experiência, né? Sim, nós estamos todos experimentando. Porque nós vamos, eu acredito que nós tenhamos um grupo de pessoas muito reduzido, não é? Eu estou pensando que venha mais, mas pelo que eu tenho percebido, o grupo vai ser reduzido. E nós vamos montar um trabalho voltado para essas pessoas, que algumas talvez estejam começando, outras já têm alguma experiência. Eu vou ter que, como diz na gíria, me virar nos 30 para fazer alguma coisa que compense para aqueles que venham, né? Contamos com o Fiuza, contamos, a Joalina já garantiu. Joalina é de sempre, né? Joalina é de sempre. O Hegel, ele disse que depende do horário, mas vamos conversar com ele ainda, mais uma vez, e vamos tentar. Falou com a Dalva? Falou com a Dalva, não? Não consegui falar com ela pelo telefone, mas vou continuar tentando. Eu estou com o telefone dela, que você me passou, e vou continuar tentando. Né? E ver se o problema dela também for horário. De repente, se for o caso, a gente até faz um ajuste no horário. Não sei se o seu pensamento em relação a isso. Não, você pode fazer, pode fazer. Um grupo, pode fazer. Né? Eu acho que nós temos que experimentar. Exato. Nós não podemos ficar fechados em uma coisa se ela não está dando certo, se ela não está atendendo, porque o objetivo não é atender a nós, é atender ao objetivo da instituição. Claro. No caso aí, é da divulgação do Esperanto. Então, nós temos que nos adaptar, né? Exato. Então, nós podemos, sim, rever tranquilamente esse horário, podemos, nenhum problema. Sábado que vem, a minha intenção é conversar com as pessoas que estejam, e mesmo com aquelas que não tenham vindo, mas que eu tenho esperança que venham, se em outro horário daria para ser mais acessível para eles, né? No caso do Hegel, por exemplo, né? Você pode consultar as pessoas, nós mudamos isso. Aliás, esse horário, na reunião, você mesmo propôs, não foi? Foi. Você mesmo propôs. Mas pode continuar propondo de acordo com o grupo. A gente tem que trabalhar com o grupo e não contra o grupo. Exatamente. Pronto, terminou a tua informação? Com certeza, tá bom. Com certeza. Eu acho que também já disse o que era interessante de se dizer. Se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, pode fazer. Nádia, eu gostaria de fazer uma pergunta relativo a essa programação do semestre. Sim. Caso dentro do semestre ocorra alguma modificação com relação à possibilidade de voltar à palestra presencial, você acha que você conseguiria, com esse programa, fazer adaptação para um horário presencial? Porque, mesmo mudando para presencial, eu acho que esse horário ele estaria bom, assim, com algumas modificações, mas a ideia de dividir em dois dias da semana foi uma ideia muito boa, e isso pode permanecer na palestra presencial. Quer dizer, isso sempre foi uma reivindicação no ICEB, de dividir o sábado, né? Que a gente chamava de dividir o sábado. Atendendo também às observações das pessoas que estavam conosco, nós ouvimos essas percepções, impressões, porque, inclusive,
elas coincidem todas umas com as outras, com as nossas também, porque ficava muito cansativo para todos nós, não é isso? Então, cai o rendimento também. Então, nós estamos nessa tentativa, somos resilientes, vamos continuar tentando. Agora, a questão, você perguntou se nós, em voltando aos encontros presenciais, se nós manteríamos esta programação. Como ela está posta hoje, seria possível, eventualmente, em algum momento, porque nós temos aqui, nós temos 2 companheiros do Rio Grande do Sul, o Vilmar Alves Pereira e o Teltz Cardoso Faria, eles são do Rio Grande do Sul. A Gorete Newton é da Suíça. O Luciano Klein Filho é do Ceará, ele é presidente da Federação Espírita do Ceará. Deixa eu ver se tem mais gente aí que não é do Rio. É possível que... Acho que são esses, os estrangeiros do ICEB do Rio, mas, enfim, na verdade, se houver presencial, eu acho que nós fazemos, como está na moda dizer, híbrido, porque também considero que a live veio para ficar. Vai ajudar, vai ajudar. Por mais de um motivo, né? Por mais de um motivo. Então, nós, se for o caso, nós voltaremos ao presencial, mas não porque uma pessoa da estrutura do Estado no sentido geral, né, em todas as instâncias administrativas, disser que vai assinar um decreto, né, que é aquela história, né, tem que combinar com o vírus. O Garrincha uma vez disse, né, quando disseram, nós vamos vencer, não sei o que lá, de um jogo, né? Aí disseram, tá bem, mas vocês já combinaram com os russos? Ele falou, isso ficou assim, é emblemático, né, o Altamiro? Todo mundo fala nisso, né? Certo. Já combinaram com os russos. Então, agora, aplica-se adaptando-se, já combinaram com o vírus, porque o vírus não tem ética. O vírus não tem ética. Ele vai, e é 913, ele é egoísta, ele só faz o que ele quer e só o que está de acordo com a sua natureza. E nós é que temos que ficar bem atentos. E considero que as pessoas que tomam, na sua instituição, esse tipo de decisão, está assumindo uma grave responsabilidade. Então, as autoridades sanitárias é que devem definir isso em função das experiências, das conclusões e dos esforços científicos nas organizações científicas. Então, mas eu espero que a gente possa, sim, voltar, quem sabe, no primeiro semestre. Eu, na verdade, tenho uma desconfiança de que não, mas porque nós estamos em março. E o número de, digamos assim, né, de internações e de óbitos fica naquela linha assim, oscilando, mas é só um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Porque nós não saímos da mesma centena. Enfim, mas nós vamos fazer o que as condições nos recomendarem. Então, podemos... Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Então, vamos começar. Jesus amado, eis-nos aqui, querido amigo, para agradecer-te a oportunidade de aqui estarmos na condição em que estamos. São tantos os desafios, mestre, que agora se desdobram diante de nossos passos, de nossas vistas, de nossos raciocínios, mas tudo
anunciado pelo teu coração. E nessa mesma oportunidade, tu nos garantiste que tivéssemos fé, confiança, que tu estarias, como tens estado e continuarás estando, conosco diante de todos os desafios. É nesse contexto, mestre, que inicialmente, ao te agradecermos pela oportunidade de estarmos trabalhando em benefício do ICEB, em benefício dos objetivos que tu traçaste para a divulgação da santificada doutrina codificada pelo teu irmão amigo Rivail Kardec. E é nesse contexto, Jesus, que nós te rogamos que nos ajudes não só a agradecer a todos que têm ajudado em ambos os planos de existência as tarefas no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, mas ainda te rogamos, mestre, que agora encaminhes nossos pensamentos, nossas vibrações e nossas energias, para que possamos estar presentes junto ao sofrimento, ao desespero, ao abandono dos nossos irmãos, calejados, pressionados pela crueza da guerra no planeta. Distende, Jesus, o teu manto de caridade, de solidariedade. Permite que Maria, a mãe de todos nós, por teu legado neotestamentário, possa também distender este manto de amor por sobre as humanas dificuldades e os humanos sofrimentos. Nós te rogamos, Jesus, que abençoes todos os que estão partindo da vida física, nessa circunstância e nas demais outras circunstâncias, mas também que envolvas aqueles que lutam pelos valores superiores do Espírito, em consonância com o teu Evangelho e com a doutrina espírita. Nós te rogamos também que abençoes todos esses esforços pela paz em qualquer instância em que ela esteja sendo cultivada de todas as maneiras. Nós te rogamos, mestre, as bênçãos também por sobre todos os feridos nestes quadros e nestes campos de dor e sofrimento. Nós te rogamos, mestre, que abençoes e envolvas muito especialmente os nossos queridos irmãos para a plena recuperação de César Reis e de José Henrique Rubim, para os quais juntos acabamos de enviar mensagens vibratórias de amor e de recuperação. Multiplica, Jesus, os recursos, as energias e as luzes por sobre os nossos irmãos que nos dirigem no ICEB e que estão também neste momento nos dirigindo, rogando as bênçãos para o discernimento, o equilíbrio, para que nós possamos não comprometer a mensagem do teu Evangelho de luz e da codificação de nosso querido Allan Kardec. Guarda-nos, mestre, sob a tua paz e a tua luz, guardando-nos ainda na paz do teu coração e sob o manto protetor de Maria, nossa Mãe Celestial. Graças te damos, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim. Assim seja. Bem, nós temos o título que nós demos a esta modesta fala na abertura dos trabalhos de 2022, também já falamos por sintonia com um projeto que nós nomeamos Figuras do Amor a Jesus e a Kardec. Então, vocês já viram pelo programa que nós vamos buscar alguma reflexão, nada demais, nada
muito retumbante, mas alguma reflexão sobre aspectos literários da obra psicografada por Chico Xavier, com autores espirituais, evidentemente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma orientação que é uma espécie de axioma na codificação. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. A instrução, nós gostamos de falar sobre instrução por contraposição conceitual à educação. Processos que um está imbricado no outro do ponto de vista da sua abrangência, mas do ponto de vista da orientação que recebemos com esta, é quase que uma admoestação de Kardec para todos nós, nós temos que saber que nós só vamos nos instruir com o conhecimento. Que conhecimento nós temos e o que é o conhecimento? A rigor, o conhecimento é um conjunto de ideias, é um conjunto de informações, um conjunto de noções que estão estruturados de acordo com alguns critérios de discernimento, de afinidade por conceito ou por área de investigação. Isso é, grosso modo, assim, muito rapidamente, o conhecimento. Mas nós, então, temos duas questões que nos interessam muito particularmente a respeito do conceito de conhecimento, que nos dizem muito respeito, é de extremo interesse para todos nós, do ponto de vista da codificação de Kardec, que é um conhecimento, e não só esse conhecimento a posteriori e a priori, são instâncias de conhecimento ou modalidades ou extensões de conhecimento que também assistem outras áreas, mas nós estamos, claro, particularizando aqui para o objeto dessa nossa reflexão, que é o conhecimento a posteriori e o conhecimento a priori. O conhecimento a posteriori, como diz uma expressão latina muito conhecida, a posteriori é uma questão que, aliás, nos foi trazida, está fincada, estruturada, assentada no pensamento de Immanuel Kant e de John Locke, que é um conhecimento a que nós chegamos somente através da experiência. É o chamado conhecimento empírico. E há um conhecimento a priori, que é um conhecimento que não depende das sensações, das impressões dos sentidos. Então, nós temos um conhecimento de que pode haver mudança nessa forma humana de apreensão do conhecimento. Afinal, quais são as vias através das quais o ser humano tem acesso ao conhecimento? Em primeiro lugar, digamos assim, através dos sentidos, que é esse empírico, e de que fala o Kant, de que fala o John Locke, e também o outro, e aí nós temos o sentido. Isso é muito importante também para a doutrina espírita, para a codificação. Nós temos o conhecimento pela experiência sensorial e temos o conhecimento pela via da razão, que também está posta aí pelo Kant, que é um extraordinário pensador que, do século XVIII, a partir dele, inovou toda a ciência e toda a filosofia na Terra. E aí nós temos o Kant novamente e o Descartes, lá na França, porque aí nós temos o Kant e o John Locke na Inglaterra, para o empírico, e o Kant e o Descartes para o apriorístico, ou a priori, na França. O que quer dizer isto? É que nós conhecemos pela razão sem precisarmos atuar no sensorial, ou na chamada realidade de concretude material. O que é isto? Por exemplo, quem já viu
um triângulo. Se você disse que você viu um triângulo desenhado no papel, você não viu um triângulo. Você viu uma representação do triângulo. Nós vivemos num mundo de representações. Quando você estuda geometria, você, numa aula de geometria, a professora ou o professor faz lá um desenho e diz assim, agora gira isso aqui. E isso é tudo no desenho, né? Agora gira isso aqui, projeta para lá. E aí você faz isso. Arquitetos fazem isso muito, engenheiros fazem muito isso. Isso é um conhecimento a priori, porque não usaram nenhum sentido, usaram só a razão. O Espiritismo, quando chegou, valeu-se da confluência desses dois movimentos, do conhecimento empírico ou a posteriori. Quando que isso aconteceu? Quando nós tivemos os REPs, as mesas gigantes, as mesas falantes, porque tudo isso era conhecimento empírico, pela via dos sentidos. Ouvir, ver, tocar, enfim. Mas isso não era suficiente, isso foi lá naquela moda da Paris, daquele momento histórico para a vida da humanidade no planeta. E, do outro lado, nós temos o trabalho da razão, que também veio trazer este conhecimento, porque há muitas coisas que nós hoje, mesmo estudando todo o conhecimento espírita de que nós já estamos dotados, nós ainda acreditamos em muitas coisas só pela razão. Determinadas questões e levantamentos de determinados, por exemplo, sistemas do universo, da vida no universo, nós chegamos a isso pela via da razão. Os químicos, aquela tabela química foi completada porque alguns químicos foram fazendo uma análise da ocorrência dos espaços entre um e outro elemento químico. Então, eles concluíram, levantaram a hipótese, isso tudo na cabeça, na razão. Aqui deve haver um elemento químico, aqui deve haver um elemento químico, e havia, o tempo disse que havia. Então, essas são as realidades de razão, e esse é o conhecimento de que nós, aqui no Espiritismo, estamos já nos beneficiando. Mas é preciso que nós entendamos essas questões para nós analisarmos agora a natureza do conhecimento espírita. Nós já vimos que é pela via do empírico e do racional, né? Ou do racionalista. Então, por essas confluências, nós chegamos à doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Isso tudo, para nós dizermos, que nós aqui estamos dizendo que é o conhecimento, pela via daquilo que os gregos clássicos chamavam, e até hoje nós chamamos junto com eles, de episteme, que significa conhecimento. Então, nós construímos o conhecimento espírita pela natureza da pesquisa, da investigação, da episteme, do conhecimento das coisas mais a fundo. Porque os gregos tinham a episteme, que é conhecimento, por aí conhecimento epistemológico, e tinham doxa. Platão fala muito disso. O conhecimento, através da doxa, não é conhecimento. Doxa quer dizer opinião. Então, cada um pode ter uma opinião, mas os gregos não reconhecem isso, e nós também não reconhecemos como sendo conhecimento. Então, esse tipo de conhecimento, suposto conhecimento da opinião, daí nós precisarmos cada vez mais nos centrarmos no estudo de Kardec, no estudo das obras subsidiárias de médiuns, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, que dizem respeito e acabam sendo centradas e reforçando
os elementos, o conhecimento epistemológico das obras básicas e depois das obras subsidiárias, quando nós chegarmos ao Chico. Desse ponto de vista, então, nós temos que precisamos estudar mais e voltar às figuras que estruturaram e desenvolveram e desdobraram o trabalho de Kardec, não só nos seus contemporâneos, como Leon Denis, Gabriel Delane, Gustave Gelé e todos os outros, porque nós estamos esquecidos dessas criaturas. Às vezes, nós ouvimos pessoas falando de espiritismo e não falam de Jesus. Quase não falam de Kardec, mas opinam o tempo todo. Nós não precisamos opinar, nós temos que estudar. E depois, quando nós estudarmos e sabemos que nós temos que estudar pela episteme, pela investigação, aí nós podemos dizer alguma coisa. Eu tenho uma dúvida, eu suponho que isso seja assim, mas você tem linhas argumentativas que sustentem a sua propositura e você não está desdizendo Kardec. Quem desdisser Kardec vai ficar naquele limbo, onde o Emmanuel disse para o Chico, olha, se alguma vez você se afastar de Kardec, se eu lhe disser alguma coisa que não esteja de acordo com Kardec, você fique com Kardec e nem fique comigo. Que é exatamente isso que nós precisamos preservar. Por isso, nós estamos iniciando esse projeto com as figuras de amor a Jesus e Kardec, porque são de amor aos ensinamentos do Mestre Jesus e aos ensinamentos do Espiritismo, que evidentemente ratifica a missão e a informação do Evangelho. Então, é sob essa perspectiva que nós precisamos meditar sobre a natureza do conhecimento espírita. O que é isto? A natureza do conhecimento espírita, com base nessa linha de investigação, tem um caráter ou uma instância filosófica, científica, consensual é muito bom nós lembrarmos isso, e dialógico. Vamos começar pelo filosófico, que é o óbvio. Por que nós dizemos, em primeiro lugar, o filosófico? Porque a doutrina espírita, que às vezes é nomeada assim, o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Não. A doutrina espírita é filosofia. Kardec, sob a supervisão dos espíritos superiores, lá no frontispício do Livro dos Espíritos, disse filosofia espiritualista. Então, o espiritismo é filosofia de comprovação científica, porque a ciência muda, é próprio da natureza da ciência mudar. Por isso que lá, na Gênesis, capítulo 1, item 55, está lá, o espiritismo incorporará tudo que a ciência vier a comprovar pelo rigor científico. Isto significa que vai mudar. Ora, se mudar como essência o espiritismo, ele não é filosofia. E está errado o que Kardec colocou no frontispício do Livro dos Espíritos. Nós temos que ficar com Kardec. Então, nós temos que é de comprovação científica, e a cada hora que avança a ciência, nós vamos vendo como o espiritismo vai sendo comprovado cientificamente. Não é? Com novas teorias, com novas investigações, com novas descobertas, e de consequências morais, ou, se quisermos, consequências religiosas. Porque o próprio Kardec, em muitos momentos da codificação, ele disse que é religião, mas é uma religião, ele próprio faz em muitos momentos essa ressalva, é uma religião que não está assentada nos mesmos moldes teológicos das outras linhas, das outras vertentes religiosas. Então, é uma religião, já começa pela fé, que é raciocinada. Por isso que nós temos aquela história do conhecimento a priori. Primeiro, como é que eu vou acreditar nisto? Primeiro, eu tenho que pensar nisso, usar a minha razão para isso.
Então, é filosófica, né? A natureza do conhecimento espírita é filosófica. Depois, ela é científica, acabamos de falar sobre isso. Ela é consensual. O que é o consenso? É muita gente chegar à mesma conclusão. Kardec escreveu que ele recebeu informações de vários médiuns que não se conheciam, e na época não havia internet nem nada, não se conheciam, e ele recebeu vários cadernos psicografados com identidade de conceitos. Então, ele tirou o consenso, aquilo que era do senso que estava predominante em todas as outras propostas, ou opiniões, ou textos, ou psicografias. E ele é dialógico. Dialógico, por quê? Porque o Espiritismo, se nós estivermos atentos à leitura da estrutura das obras de Kardec, como ele próprio estruturou, montou a sequência de capítulos, títulos, etc., nós vamos concluir, também por consenso, porque identificamos neste capítulo, aqui neste também, e nesta obra, é consensual, mas é também dialógica, porque o Espiritismo, com Kardec, abriu diálogo com todas as áreas do conhecimento da contemporaneidade. Por isso que nós encontramos informações de física, de química e tudo na codificação. Então, é exatamente essa metodologia que nós implantamos na revista Cultura Espírita, e deu bastante certo. E é dar, claro, porque é o método de Kardec. Nós fomos felizes porque, apesar das nossas limitações, nós seguimos o Kardecinho e foi dando certo. Então, essa é a natureza do conhecimento espírita. Então, nós já estamos vendo que há uma série de questões que nós precisamos ver, e para nós termos a possibilidade de nos valermos ou de darmos sequência e consequência a esse conjunto de informações, nós precisamos ter um instrumento. Qual é o instrumento? É o livro. Por isso que a codificação está em livros. Por isso que os evangelhos, a mensagem de Jesus, está em livros. Mas antes disso, o livro é um instrumento para o indivíduo chegar a algum conhecimento, algum tipo de conhecimento, ou algum nível de conhecimento. Então, nós temos, desde lá tempos recuados, nós temos as tábuas de Moisés, são um livro, não é? Porque atende à natureza do livro. Nós temos as tábuas de Moisés, nós temos a Torá dos judeus, nós temos os Upanishads, o Bhagavad Gita, lá na Índia, nós temos os evangelhos, já citei, mas só para a gente fechar, né? E os livros da codificação. Esta é a instrumentalidade para nós termos acesso ao conhecimento, é através do livro. Quando nós temos os livros publicados, eu prefiro em tinta, viu? Devo aqui dizer que meu coração chora quando a gente faz tudo pelo e-book, mas o momento é a adaptação. Mas vamos lá. Sempre que está impresso um livro, nós já acabamos de falar de livro que ficou impresso na pedra com Moisés, nos papiros lá dos egípcios, que também são uma forma de caderno, né, de livro. Então, nós temos essas várias formas de grafar ou de imprimir a mensagem, o conhecimento, e aí nós temos literatura. Nós temos literatura mediúnica e literatura espírita. Haverá alguma sutileza conceitual entre isso, entre essas duas,
digamos, desses dois conceitos? Sim. A literatura mediúnica resulta da transmissão de um conceito, de uma mensagem, de uma ideia, de uma tese, de uma opinião doxa, de uma opinião ou de um conhecimento verdadeiro, episteme. E aí nós temos também a questão, aproveitando só a oportunidade, existem informações mediúnicas que são fake, portanto, que elas vêm de doxa, de opinião, mas outras vêm de episteme, que são os grandes, esses que estiveram junto de Kardec, que nós até já mencionamos aqui, e os nossos aqui, o Chico, o Divaldo, o Raul, e outros médiuns muito conceituados, muito sérios. Enfim, nós temos uma literatura mediúnica que pode ser espírita e não espírita, porque nós sabemos que a mediunidade acontece em toda parte, por todos nós. Então, isso pode haver uma psicografia de caráter não espírita e o médium também nem saber que é médium, que nós estudamos isso em O Livro dos Médiuns. Existe um caso muito interessante de uma escritora, vocês já devem ter ouvido falar, a Harriet Beecher Stowe, que ela é autora, vocês também já ouviram falar, nessa obra chamada A Cabana de Pai Tomás. Todo mundo já ouviu falar na Cabana de Pai Tomás, é uma obra muito importante. Primeiro, ela foi rejeitada pelo editor, muitos tempos depois ela foi aceita por um editor que, logo na primeira edição, eu não sei se foi nos primeiros meses, ela vendeu milhares de exemplares. E esta obra é tão importante porque ela foi digamos assim, um empurrãozão para ajudar na abolição da escravatura nos Estados Unidos, que é a Cabana do Pai Tomás. Então, essa é uma obra. Aí perguntaram a Harriet Beecher Stowe que livro era aquele, como é que ela concebeu, escreveu o livro. Ela disse assim: eu não escrevi, essa obra não é minha. Ela veio assim para mim e eu escrevi. Portanto, é uma obra mediúnica, isso é literatura mediúnica, mas não é espírita. Por outro lado, nós temos literatura espírita mediúnica e não mediúnica. Quando você tem, evidentemente, através de um médium, uma informação de uma entidade desencarnada, é o clássico, né, para a literatura mediúnica espírita, mas também nós temos obras que estão de acordo com os postulados de Kardec na codificação e que não são pela via mediúnica. Muitos autores, estudantes da doutrina espírita, escrevem sobre esses postulados, mas não o fazem pela via mediúnica, pelo menos propriamente dita. Porque quando nós fazemos essa construção de uma obra, nós podemos também estar, de uma certa forma, nos favorecendo da via mediúnica, mas através da inspiração, que alguns de nós podemos sentir, mas nós nem sabemos muito bem. Às vezes nós vamos ler uma parte de um livro nosso e nós não lembramos, assim, eu não lembro de ter escrito isso. Isso me acontece. Eu pego um livro, uma parte de algum livro meu, às vezes porque eu quero fazer citação de mim mesma, vou colar de mim mesma, mas eu não lembro de ter escrito isso. Então, essa é uma literatura espírita não mediúnica, mas ela segue os padrões da doutrina, da codificação. Então, é nesse contexto que nós temos essa postura. Mas agora que nós temos o livro, e temos essa estrutura, e temos a literatura, como é que nós vamos, esse é o pensamento no plano espiritual, né? Como é que nós vamos, então, desdobrar este conhecimento? Já temos os livros, Kardec já deixou aqui os livros, os básicos, mas como é que nós vamos dar prosseguimento a isso?
Em primeiro lugar, é um tripé, né? Nós temos o conteúdo, nós temos o autor e nós temos o médium. O conteúdo, evidentemente, já ficou mais do que ressaltado aqui, é o desdobramento das ideias que estão na codificação. São desdobramentos através da ciência, você pode ir vendo novas coisas. Depois, o médium, e aí você tem uma questão grave, né? Depois do conteúdo, você tem o autor e o médium, que praticamente na literatura mediúnica ficam assim muito unidos, né? Então, o autor espiritual tem que ser um autor de seriedade comprovada, e lá, como está no final de O Livro dos Médiuns, nós submetermos toda a produção mediúnica aos crivos, aos critérios. Kardec, muito didaticamente, nos ensina, lá no final de O Livro dos Médiuns, a identificarmos, ou pelo menos a termos instrumental, ferramentas para identificarmos isso. E, evidentemente, que depois nós temos o médium, que também precisamos conhecer. Como é que você conhece um médium? Nós não conhecemos todo mundo, nós nem conhecemos a nós mesmos muito profundamente, só Jesus é que é mais íntimo de nós mesmos, de nós do que nós mesmos. Mas, enfim, viva Sócrates, que continua ecoando no inconsciente coletivo da humanidade, aquele homem, conhece-te a ti mesmo. Esse autodescobrimento, esse autoaperfeiçoamento, autoconhecimento qualquer, mas tem que ser na linha do episteme. Porque se for autoconhecimento na linha de doxa, eu me conheço, sou bem bonito, sou jovem, sou elegante e sou modesto. Esse é o autoconhecimento negativo com base na doxa. Mas não foi o que Sócrates disse. Sócrates disse que nós temos que nos conhecer profundamente e de acordo com a nossa realidade profunda, que é alguma coisa que nós vamos escamoteando assim, porque é difícil nós descobrirmos a nossa profundidade. Porque, de um modo, você veja quando você vai tirar uma foto, se você sabe que este seu ângulo é o melhor, como é que você tira as fotos e sai em todas elas? Assim. Não é? Ou se este é o seu lado favorito, porque ele é mais bonitinho, você sempre tira todas as fotos assim, desse lado. Coloca as outras pessoas do seu lado esquerdo para você sair assim. Isso é o autoconhecimento socrático de profundidade pela episteme e não pela doxa. Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter, porque esse é o caminho para um processo obsessivo. Está dito, está lá no Livro dos Médiuns, nós todos sabemos. Então, nós temos essa questão, e os médiuns, que nós já citamos também nesse particular, temos aqui nomes expressivos, alguns não tão conhecidos no momento, mas estão aí em vários pontos do Brasil, com uma postura correta, isenta, honesta, consequente, produtiva, e que não estão conhecidos, não estão, digamos assim, na mídia do movimento espírita. Mas isso não quer dizer nada. Isso, às vezes, até prejudica. Por isso, os grandes não quiseram muita projeção. Porque agora que nós estamos chegando à questão do médium e que nós estamos buscando a figura excepcional, nós espíritas não montamos uma santificação em torno dos médiuns, mas nós precisamos ser justos e reconhecer os valores surpreendentes que cristãos, espíritas, que são exemplificados, às vezes até às últimas raias, pelo Chico Xavier. Então,
como tudo é planejamento no plano espiritual, porque não há improvisação no plano espiritual, nem mesmo do plano espiritual menos feliz. André Luiz tem lá na obra dele, Os Dragões, porque os espíritos que têm a mentalidade, o raciocínio, o intelecto muito desenvolvido, mas a moralidade nem tanto, eles continuam pensando muito e fazendo muito com o sinal errado. Então, falando de Chico Xavier, quando nós falamos, enternece-se o nosso coração, e eu duvido que, neste momento, nenhum coração aqui que esteja conosco deixou de se enternecer. Porque a figura do Chico é enternecedora mesmo. E, do ponto de vista do planejamento, como é que se deu para o Brasil, porque o Chico está no Brasil? Em primeiro lugar, por que Chico Xavier, que é o médium através do qual há o desdobramento do conhecimento espírita, da codificação, por que o Brasil? Porque na Europa, que tem uma série de digamos, resquícios não é negativo, não, mas elementos remanescentes de outras culturas, porque lá é um cadinho de culturas, né? São valores que remanescem de vários conjuntos de valores de sociedades. A Europa não conseguiu desdobrar pelo amor aquilo que está na codificação. A codificação tem amor e razão. A codificação tem a aliança da ciência e da sabedoria, da filosofia, do amor. Mas não conseguiram lá fazer isso. Providência de Jesus, vamos transplantar a árvore do Evangelho para um outro local do planeta. Então, trouxe para cá, para as terras verde e amarelas. Isso está lindamente, poeticamente descrito por Humberto de Campos em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, transplantou-se para cá a árvore do Evangelho. Já que é uma árvore viçosa, muito galhada, né, com contornos geográficos invejáveis para outras percepções de outros estados, que conseguiu chegar a essa configuração pela diplomacia superior do Barão do Rio Branco, sem que houvesse nenhuma guerra de luta pelas nossas fronteiras, e nós chegamos a essa área territorial. Mas como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos escolher os galhos onde os frutos serão mais abundantes, ou poderão ser mais abundantes? Naturalmente que, como nós chamamos e sabemos e nos referimos que o Brasil tem muitos Brasis na sua interioridade, então, analisando isso, supomos nós, o plano espiritual superior resolveu trazer para cá mensageiros da proposta de Jesus para 3 momentos ou 3 áreas que tinham as condições de fazer reverberar e multiplicar e florescer e frutificar a mensagem do Cristo através da codificação de Kardec. Para isso, encarnou no Rio de Janeiro Cair Barchutel, que foi para São Paulo criar a obra que nós todos conhecemos, para lá fazer frutificar. Encarnou lá no Ceará Bezerra de Menezes, que veio de lá para o Rio de Janeiro para estabelecer aqui, considerado o coração do Brasil, a FEB. E outros, claro, toda a construção da produção de Bezerra de Menezes, inquestionável. Mas havia uma outra coisa que precisava ser feita,
E precisava de um recolhimento. Então, encarnou um espírito muito amoroso de Jesus para uma grande missão de corporificar o desdobramento da doutrina espírita na síntese que foi feita por Kardec, mas agora com os desdobramentos, até porque a ciência já tinha descoberto muito mais coisas, e nós vamos falar, ainda que rapidamente, sobre isso, acho que estou me demorando muito nessa questão. E então, nesse particular, já tínhamos Rio, Coração do Brasil, Bezerra de Menezes, IFEB e tudo mais. Lá em São Paulo, que é considerada também a área do progresso material, hoje está aí, existe uma outra área que propicia as condições espirituais e magnéticas para que um médium pudesse captar as influenciações e as ideias que seriam os desdobramentos da codificação. Então, é naquele clima de montanhas, as grandes formas concretas da natureza, naquele cenário e naquele clima intimista. Por isso que todo mundo diz mineiro é calado, né? Isso é uma coisa que nós temos, a filosofia diz muito isso, tem isso aí. Então, é naquele clima de intimidade, de recolhimento, de serenidade, até pelo próprio contexto da natureza, que encarnou em abril de 1900, no dia 2, um espírito que viria a chamar-se Francisco, um nome que já traz uma carga emocional de Francisco de Assis, chamado Il Poverello de Assisi, o pobrezinho de Assis. E Cândido é o segundo nome que tem esse espírito. Além de ser Francisco, ele é Cândido, é um reforço para a vibração do nome Francisco. E assim foi sendo esse desenho dos espíritos que fariam brotar nas diferentes instâncias da divulgação, das necessidades de divulgação dos desdobramentos do espiritismo a partir de Kardec, aqui no Brasil, através de uma pena suave, doce, fiel ao Cristo, que é aquele lápis de Chico Xavier. Emmanuel estava atento a isso, e nós sabemos que esses dois espíritos caminham desde muito, muito, muito longas eras atrás. Não vamos aqui falar das encarnações e tal, mas nós todos sabemos. Então, Emmanuel estava atento para ser o guia, o orientador de Chico Xavier. Chico Xavier precisaria de guia, todos nós precisamos, principalmente quando nós estamos envoltos em fluidos pesados do nosso planeta, principalmente porque o processo de transição já estava iniciado, de uma forma branda, chegando devagarinho, mas estava. Então, e agora, provavelmente, o Chico pode ser o guia de Emmanuel, porque eles mudam de posição com toda a tranquilidade. Então, o Emmanuel disse que, para a obra de Chico Xavier, a obra psicografada de Chico Xavier, há 3 momentos ou 3 fases. A primeira fase é a fase da explosão, né? Do aviso.
A segunda é a fase do chamamento. E depois é a fase do entendimento. Então, quando nós temos essa questão do aviso, e nós vamos ver que coisa bem interessante, se nós quisermos estabelecer um paralelo pela coerência da programação do planejamento do plano espiritual, quando o plano espiritual forjou o planejamento para o lançamento da doutrina espírita, eles fizeram primeiro pelo conhecimento empírico, pelo sensorial, porque eram os REPs, eram as mesas gigantes, falantes. Depois é que foi um outro momento de buscar conhecer o que estava acontecendo, que estavam as mesas falando sem que elas tivessem neurônios, sistema nervoso, como foi dito, o Kardec perguntou. Então, esse momento de aviso chega também pelo impacto da mediunidade, que é o Parnaso da Além-Túmulo. Foi o grande impacto, porque um homem que não tinha nenhuma escolaridade nesta encarnação, mas que trazia, e por todo o contexto da sua obra e a variedade da sua obra, ele já trazia os elementos e as riquezas na sua bagagem intelecto-moral, porque o Chico não foi capaz de psicografar poesia, que é o gênero mais difícil, assim, na primeira encarnação, não. Não é preciso. A poesia é muito sutil e é preciso que haja uma sutileza mediúnica. Já foi dito que o poeta é a antena do seu momento, do seu tempo. Mas nós vamos ver muito rapidamente quais são as características da poesia, em função da prosa. Então, quando nós temos o Parnaso, é preciso uma envergadura de adaptabilidade mediúnica, de precisão cirúrgico-mediúnica, se podemos dizer isso, para o mesmo médium psicografar Augusto dos Anjos, psicografar Carlos Gomes, psicografar os outros tantos, os românticos, Olavo Bilac, todos os outros, cada um em um estilo de poesia. Mas a poesia em si tem suas regras próprias, que são mais peculiares do que as regras da prosa, que são menos difíceis, digamos assim, de serem... as regras da prosa são menos difíceis do que as regras da poesia. Então, o Parnaso foi o grande impacto, o grande aviso. Estamos chegando. E chegaram e impactaram, como os espíritos impactaram Paris naquela época, claro, mutatis mutandis, guardadas as devidas proporções. Então, depois dessa fase, a segunda fase é a fase da chegada. Então, eles chegaram e se colocaram ali de uma maneira mais, digamos assim, mais enfática, mas mais arrumada, mais disciplinada, digamos, mais regrada, não é isso? Então, essa chegada está nas obras A Caminho da Luz, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos romances épicos. Então, o acervo da obra psicográfica de Chico Xavier tem uma variedade inacreditável em se tratando da mesma figura mediúnica. Então, é ali que nós temos poesias, temos prosa, temos contos, temos reportagens, temos trovas, temos romances épicos,
temos reportagens, temos instruções doutrinárias, temos epistolografia, que são as cartas, uma arte de escrever cartas, lembrando sempre que a epistolografia de Chico Xavier só veio à lume quando ele já tinha mais ou menos 40 anos de exercício da mediunidade, para nós vermos como isso é delicadíssimo. Então, e tem os romances épicos, nós já falamos sobre isso. E existe a terceira fase, que é a fase do entendimento. E é aí que nós temos a obra científica, ou de cunho científico, de André Luiz. Particularmente a obra de André Luiz. Mas nós temos também nessa fase do entendimento, não só a parte científica, que está aí posta pela série Luizina, mas nós temos essa fantástica coleção de Fonte Viva, que são aqueles 5 pequenos grandes livrinhos, nos quais nós vamos estudar quando nós estivermos no plano espiritual. E é onde estão também, nessa etapa, nessa fase, onde estão os livros infantis. Os livros infantis têm uma delicadeza tal, eles estão na terceira fase, com o Chico Xavier. Mas Emmanuel disse que essa fase, onde estão aquele livro do rei, como é que é? Daqui a pouco eu vou me lembrar dele. São os 2 livros de Veneranda. Nós vamos lembrando que Veneranda é o espírito mais evoluído lá de nosso lar, o único em nosso lar, além do governador, a ter visto Jesus. A maior antena mediúnica do século precisou de um elemento, como é que se chama nas ruas, quando a eletricidade precisa de um equipamento para monitorar, equalizar a passagem da eletricidade. Está me escapando aqui agora o nome, mas, enfim, Chico Xavier, a maior antena mediúnica do século, não recebeu. Transformador seria? Isso, obrigada, Lília. É um transformador. Não. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Chico Xavier, para psicografar Veneranda, precisou do transformador que foi o Emmanuel. Foi assim uma passagem para os livros infantis. E nós, desinformados que somos, aquele livrinho tão fininho, coloridinho, para criança. Quem escreveu aquilo foi Veneranda, o espírito desse nível, que precisou dessa providência, mas que teve a humildade de trazer isso. Então, é nesse momento que nós vemos a grandiosidade do papel da mediunidade de Chico Xavier. Não estamos aqui idolatrando, mas nós estamos fazendo uma análise da produção, não é? Conhece-se a árvore pelos seus frutos. O fruto de um médium, um fruto excepcional, vem de um médium excepcional. Não há como fugir a essa lógica, não é isso? Então, é exatamente neste contexto que nós temos essa obra, que nós já falamos aqui de vários estilos, e nessa variedade, nós temos o exercício da mediunidade, tanto do ponto de vista ou da exteriorização em prosa, como em poesia. Na prosa, nós vemos o tema das obras espíritas é um tema que, do ponto de vista da teoria da literatura, com desencarnados, né, com espíritos, com estruturas narrativas, com histórias de fantasmas, de casas assombradas, de sonhos, de figuras meio fantasmagóricas, meio demoníacas. Do ponto de vista da teoria da literatura, isso seria
uma espécie de gênero, né, que seria de terror. Mas, do ponto de vista espírita, é de uma realidade transpessoal, transcendental, e é exatamente por isso que nós temos, do ponto de vista da estrutura das obras, principalmente, digamos, dos romances, principalmente os valores constitutivos das estruturas dos romances, nós temos essas características da doutrina espírita que espantam até hoje os teóricos da literatura, porque consideram que isso é de terror. E são os fantasmas, né? É uma literatura de fantasmas, com essas estruturas narrativas. Um exemplo disso, da literatura norte-americana, é Henry James. O Henry James, também do século XIX, o Henry James ele tem uma produção nesse nível. Ele escreveu uma obra, aliás, é o primeiro livro dele, The Grey, A Romance, um romance. É um homem que vê uma série de coisas que nós conhecemos dos livros mesmo da literatura espírita, mas um homem desencarna, ele está numa casa mal assombrada, quer dizer, casa é assombrada, e aí já é mal assombrada, né? Porque sombra não é bom. Então, é uma casa assombrada, e ele está lá nesse próprio enredo em que ele está mergulhado, mas, de repente, ele mesmo se vê como fantasma. E aí nós temos desdobramentos que nós estudamos lá em O Livro dos Espíritos, e nós vemos os desdobramentos, o próprio que está narrando a história, que é o narrador, que é uma outra questão das obras literárias, o narrador, ele próprio se vê como fantasma. Então, ele é, ao mesmo tempo, protagonista e é narrador. E, desse ponto de vista, nós temos também, no estudo da teoria da literatura, o narrador onisciente, quer dizer, ele sabe de tudo que está acontecendo. Mas tem o narrador que não é onisciente, ele não sabe tudo. E, à medida que as coisas vão se desenrolando, é que vai acontecendo a obra. Um exemplo disso é a obra aberta, que são as novelas, porque o narrador ali ele pode ter uma onisciência do conjunto, da sinopse do trabalho dele, mas, à medida que vão se desenrolando os capítulos, e também por causa do Ibope, nós sabemos, ele passa a ser não onisciente, porque ele vai vai se acomodando às coisas ou aos movimentos do Ibope e do gosto do público, da opinião do público. Então, é nesse contexto que nós vemos que muitos teóricos da literatura, particularmente a escola dos formalistas russos, essa escola de literatura ela tem uma preocupação para entender, para conhecer as relações entre a realidade, tal como ela se põe, e a realidade, o que é real em filosofia é uma coisa de imensidão, de profundidade, mas vamos considerar assim, o que ele considera? As relações entre a realidade, que é retratada na obra, mas que passou pelo crivo do autor ou do narrador. Então, os formalistas russos buscam muito identificar, estudar, aprofundar a relação que existe entre a realidade e as referências que essa realidade assume quando é trazida para a obra literária. Se nós pensarmos do ponto de vista da realidade que nós temos aqui na encarnação e de como a encarnação vai sendo transposta para uma outra obra, para uma outra instância, isso nós vemos muitíssimo lá na segunda parte de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. A realidade que o espírito vivia e a realidade que ele transmuta para si mesmo e a realidade que está posta
na comunicação mediúnica, a mesa mediúnica, isso é uma coisa, isso aí seria um prato cheio para os formalistas russos, se eles não fossem enlouquecer sem passar pelo conhecimento espírita. Então, é essa realidade que está posta nessas relações, a realidade literária e a realidade, digamos, entre aspas, real. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a poesia. É bom nós fazermos esse contraponto, porque nós vamos voltar um pouquinho para a prosa daqui a pouco. Vocês querem um intervalo? Quer um intervalo? Quer? O Fiuza quer. Os outros estão todos, o Altamiro também. Então, está. Então, vamos fazer um intervalo de 10 minutos? E, quando nós voltarmos, vamos falar de prosa e de romances épicos, os chamados romances históricos.